Preciso arrumar aqui. Oi, meu bem. Tudo bem? Tudo bom? Eu tô te ouvindo bem baixinho, vai Você tá me falando. ouvindo? Vai falando aí que eu tô te ouvindo bem baixinho. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Acho que o meu fone aqui não tá funcionando tão bem quanto deveria. Eu tô achando que o teu fone tá bem baixinho. Eu falo gritando, mesmo se a tecnologia está falhando, eu grito tanto que as pessoas me ouvem, acho que ouve direto na casa delas. Eu sou meio histérica. Agora eu tirei o fone, acho que vai melhorar. Tá melhor? Tá perfeito, tá? A tua voz agora tá perfeito. Gente que tá assistindo, tá tudo bem aí? Vocês estão vendo e estão ouvindo bem? Estão vendo, estão ouvindo? Eu tô até no meu 4G, porque meu Wi-Fi é tão instável, aí assim a gente não tem problema. Então aqui também eu tô no escritório, mas a internet não é tão boa. Eu prefiro realmente a 4G da vida. Exatamente, fica mais estável. Então, seja bem-vinda, muito obrigada por Obrigada. participar, por aceitar o convite essa semana. Eu estava assistindo a sua live hoje de manhã, você falando sobre as mentes tripuladas e as energias. Sim, Só para me sim. apresentar rapidinho, eu sou a Vanusa, sou idealizadora do projeto Genialize e agora essa semana a gente pegou com bastante intensidade para trazer um pouco de conscientização para as pessoas. Ontem a gente teve duas lives, uma sobre física quântica e outra sobre biohacking, o que fazer para melhorar nosso sistema imunológico. Então eu estou bem nessa pegada. E eu já te acompanho há algum tempo. Eu já li um livro falando bastante. Ele era específico. Eu esqueci o nome agora do livro, mas é alguma coisa de energia do. Esqueci o nome do moço também. E eu até fiz o teste e entendo um pouco, mas ainda não é minha área de expertise, então eu sou bem curiosa. Aí eu fiz o que você fez hoje de manhã, que você falou assim, algumas pessoas, é muito engraçado, algumas pessoas elas se auto-analisam e elas Aham. decidem que ela é tal doxa. Eu acho que eu fiz isso comigo, assim, sabe? Mas Todo mundo enfim, faz. todo mundo, né? Então Todo- eu fiz, aí eu vi lá algumas características, falei, essa galera magrinha aí, pequenininho, que é muito rápido, já me identifiquei. Então eu sou bem curiosa. Oi, Luana, boa tarde. Eu sou bem Oi, Luana, boa curiosa tarde. e aqui eu sou especialista em programação neurolinguística, então a gente está sempre antenado aí nessas novidades. Conta pra gente onde você tá. Eu não sei se você tá na França, se você tá. Não sei onde que você tá. Ah, Conta pra mim. eu sou tipo Ara, eu sou onipresente, porque eu sou super conectada na internet, eu estou em todos os lugares, eu sempre faço muitas lives por aí nos perfis. Meu nome é Tatiane Pinheiro, quem não me conhece aí, eu sou terapeuta Ayurveda e eu moro na França, eu estou na França. Estamos em quarentena aqui também, né? Na verdade, eles não estão chamando de quarentena, a gente está chamando de 14ema, qualquer coisa assim. A ideia inicial é serem 2 semanas, mas aí a gente analisa como é que está a situação e vê se estende ou se não estende. A minha vida, na verdade, como eu trabalho online, dentro de casa, e o volume de trabalho é sempre tão grande, então assim, eu tô sempre dentro de casa. A minha vida, a minha rotina não mudou em absolutamente nada com essa história de coronavírus. A única diferença é que meu namorado tá em casa, né? Quem me acompanha lá toda hora eu falo dele, do coração. Quem me acompanha já sabe. A única diferença é que ele tá em casa e tiveram essas mudanças, assim, né? Então, mercado, teve que ir fazer compra para 15 dias para evitar realmente sair na rua. Essas foram as orientações das autoridades aqui. Mas a minha vida não está mudando, assim, em relação ao vírus, a esse momento que a gente está vivendo. Entendi. E aí, você hoje de manhã, eu tava na sua live, eu tava assistindo e você tava falando sobre o pessoal que corre para o mercado desesperado na questão das mentes. Antes de eu entrar nas minhas perguntas aqui, nas minhas curiosidades, fala um pouquinho assim para a galera a importância da gente manter as nossas águas claras e limpas, antes da gente entrar mesmo no sistema imunológico, alguns alimentos e tal. Eu vou tentar ser breve, porque esse é um tema realmente muito extenso e eu amo falar sobre isso. E também eu dei uma pincelada hoje na minha live. Eu basicamente falei sobre isso, mas foi uma pincelada. O nosso objetivo com a Ayurveda, que é o mesmo objetivo do Yoga, que são ciências que saíram dos mesmos ensinamentos lá na Índia há 5 mil anos atrás e tudo mais, o nosso objetivo é uma mente clara. Uma mente clara que enxerga a realidade como ela é. Então,
como é que são as mentes, né? Eu sempre uso a analogia do lago porque fica mais claro para a gente entender. Então, a gente tem três tipos de mente, de três qualidades de mente. Quando eu estou falando de Ayurveda, eu falo dos elementos água, fogo, terra, ar e éter ou espaço vazio. Então, quando você vai lá no meu site e faz um teste do dosha, para saber se você é mais vata, mais pita, mais kapha, a gente está querendo saber qual que é a composição da sua matéria. O nome disso é prakriti, qual que é o seu dosha, né? A gente usa a palavra dosha de um jeito errado, mas tudo bem. Todo mundo já entendeu assim, então a gente continua usando o meio errado. Mas a gente está falando de matéria, eu estou falando de água, de fogo, eu estou falando de coisas palpáveis. Quando a gente vem pensar no campo mental, eu estou falando de elementos imateriais, eu estou falando de pensamento. Então, isso a gente já não está mais falando do Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha, que quem aí já conhece qualquer coisa de Ayurveda já ouviu falar. A gente está falando das gunas, né? Então, são as qualidades da nossa mente. E a Ayurveda entende que a gente tem três qualidades de mente, que é Sattva, que é uma mente clara, uma mente serena, é a mente de Buda, é a mente de uma pessoa que já se iluminou. Então, é uma mente que ela não é abalada pelos eventos. Ela pode sim ser empática, falar, poxa vida, que situação, mas ela não vai abalar o juízo dela por conta desses eventos externos e também dos eventos internos. Então, é uma mente que tem paz, que tem clareza na forma de pensar. Essa é a mente sátvica. Trazendo para a analogia do lago, é o lago cristalino, não tem um ventinho para mexer nessa água, não tem uma pedrinha para formar onda, ela simplesmente reflete a realidade como a realidade é. Porque a gente, ser humano, a realidade depende muito do nosso julgamento. Então, eu não conheço a van, né? Aí eu vou olhar para a van e eu já vou tecer um monte de ideias de como a van é. Ah, porque a van coloca o cabelo dela desse jeito. Ai, porque a van tá com esse colarzinho. Ah, então ela é de tal forma. Mas é o meu julgamento fazendo isso. E uma mente sátvica, ela não tem esse filtro do julgamento. Ela simplesmente enxerga a realidade nua e crua como ela é, né? Aí a gente tem a mente rajássica, que é uma mente. Imagina o lago, né? Então a gente tem o lago e tem uma chuva de granizo, ou tem pessoas jogando várias pedrinhas nesse lago. Então você não consegue enxergar a realidade como ela é, você vai enxergar elementos meio esquisitos, assim, né? Porque está refletindo e a superfície está super agitada. Então, essas pedrinhas, essa chuva de granizo, são os pensamentos. É o medo, é a ansiedade, é o desespero, são os pensamentos desordenados. É um estado onde está 99,9% das pessoas hoje em dia na sociedade. Só quem não está sofrendo disso são os índios que estão lá na floresta, são os esquimós lá no Alasca, as pessoas que conseguem se isolar dessa paranoia que a gente vive aqui enquanto sociedade, né? A gente tem essa mente radiássica, que ela é muito hiperativa, e a gente tem a mente tamássica. A mente tamássica é como se no lugar do lago fosse um pântano. Então ele é fosco, é areia movediça, é uma coisa viscosa, não reflete nada. É uma mente de uma pessoa muito ignorante ainda, uma pessoa muito não empática. Esse pessoal, por exemplo, né, que foi no mercado e estocou papel higiênico para 5 anos, pegou todo o estoque de papel higiênico da prateleira, por exemplo, essa pessoa ela não está conseguindo pensar de uma forma clara. Ela não está pensando assim, poxa vida, é uma pandemia, ok. O pior cenário, quanto tempo pode durar isso? Ah, tá bom, sei lá, 40 dias de reclusão, 50, 60 dias de reclusão, qual que é o pior cenário? Quantos rolos de papel higiênico eu realmente preciso nesse tempo? Eu vou ter uma brecha para fazer uma compra de mercado, eu vou ter que ir no mercado pelo menos uma vez no meio desse caminho. Então eu não preciso comprar 300 pacotes de papel higiênico. Eu posso comprar 5, sei lá, né? Não sei quantos papéis higiênicos que as pessoas usam por aí. Tô dando exemplo do papel higiênico porque virou meme, né? O pessoal pegou todo o Sim. papel higiênico, todo o álcool gel. Então, existe um paralelo entre a forma que eu alimento o meu corpo, e alimento eu não estou falando só de comida. Eu, no meu trabalho, falo muito de comida porque eu amo comer, eu amo cozinhar, eu amo comida. Eu acredito muito na transformação do nosso corpo, em termos de saúde, somente com alimentação. Eu mudei toda a minha vida, porque eu, há 5 anos atrás, eu era outra pessoa, apenas à base de rotina e de alimentação boa. Você consegue mudar a qualidade da tua mente
a partir de tudo que você consome, inclusive a televisão, as amizades que você cultiva, o tipo de conversa que você cultiva com as suas amizades, o que você faz no seu Instagram, você fica o dia inteiro procurando perfil de fofoca ou você fica procurando o nosso perfil aqui que está trazendo informação, ou você fica procurando um perfil de faculdade que dá curso online com valor bem acessível ou de graça, né? A forma que você alimenta o teu corpo e a tua mente vai refletir muito a qualidade da tua mente, né? Então, assim, quanto mais você alimenta o teu corpo e a tua mente de coisas boas, mais cristalino vai ficando o teu lago. A tua mente, ela começa a ficar cada vez mais clara. Eu amo esse assunto, mas ele é denso, o negócio é profundo. Tem pano para manga aí para falar de mente na visão do Ayurveda. Imagino. E aí você falou hoje de manhã que eu adorei, que essa questão das pessoas, a consciência delas vai guiar o que elas vão fazer. É exatamente o que a gente está falando nessa semana, né? Essa mente ansiosa, esse medo, esse receio, essa coisa da escassez que não combina exatamente com o tipo de mente que a gente se encaminha para ir, que é aquela mente mais evoluída. Então, Exato. já que você introduziu esse tópico, e eu fico lá vendo as receitinhas que você posta, eu juro que eu li a aluna lá, minhas alunas estão imunizadas. Eu Eu já falei, fui nossa, que professora de legal. inglês, então eu tenho mania de dar aula. Eu fico dando aula de Ayurveda, eu adoro dar aula. Então, eu também fui professora de inglês, temos aí um ponto em comum, Tá ó. vendo? Eu fui professora de inglês também. Então, talvez eu tenha na minha consciência pegado o campo dessa informação de alunas e trazido para o Total. meu, minha interpretação. E elas estavam, eu achei bem legal o depoimento que elas estavam falando sobre como a alimentação colaborou e como elas estão se sentindo. Eu vi um depoimento de uma pessoa assim no Stories. Então fala um pouco sobre essa questão da alimentação, como que a gente pode melhorar nosso sistema imunológico de acordo com os preceitos da Ayurveda. Bom, para o Ayurveda, o nosso grande centro de estudo, de observação, é o nosso processo de digestão. Não é a relação de o que acontece dentro do nosso estômago vai ou não causar doença na gente. A relação é que, enquanto você está sobrecarregando o teu processo de digestão, não sobra energia para o teu corpo para melhorar o teu sistema imunológico, para te defender de alguma coisa que esteja querendo te invadir naquele problema. Então, o nosso corpo, a gente entende que ele tem a capacidade dele de autocura, porque o corpo ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. O problema é que a gente acaba atrapalhando o trabalho do corpo. Então, a partir do momento que você identifica o que atrapalha o trabalho do corpo e para de fazer isso, o corpo naturalmente já sabe como se proteger, porque o sistema imunológico é uma função fisiológica de defesa, né? Assim como a gente tem os ácidos digestivos aqui, que é uma função fisiológica de digestão dentro do nosso estômago, do alimento que a gente come. A mesma coisa, hormônio que a gente começa a secretar à noite, que dá sono na gente, que é para a gente dormir. Então, o nosso corpo é uma máquina muito perfeita, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Agora, tá assim, eu tô sofrendo uma enxurrada de mensagens todos os dias das pessoas desesperadas atrás de sistema imunológico. Minha Nossa Senhora, como é que eu aumento o meu sistema imunológico? E eu passo a vida não, exagerei, né? Meus últimos 4 anos aí que são dedicados ao Ayurveda, a vida gente, sistema imunológico, a gente consegue dar um boom nele aí. Então, por exemplo, o Golden Milk, que eu até postei a receitinha ontem nos meus stories. Você pega um leite vegetal, você pega uma cúrcuma de boa qualidade, canela, cardamomo, um pouco de gengibre, uma pitada de canela, aquece isso tudo, aí faz um leitinho amarelo, né? Golden Milk agora ficou super famoso. Adoça com melado ou com açúcar mascavo e bebe. Legal, aumenta a imunidade, ajuda o teu corpo a ficar mais protegido, mais aquecido. Só que aí, o sistema imunológico é uma coisa que a gente constrói dia após dia. Então, não dá para a gente mudar o sistema imunológico. Assim, a pessoa que ela tem um sistema imunológico muito enfraquecido, ela fica doente toda hora porque ela só come McDonald's, vai para balada direto, não dorme e aí não adianta tomar infusão de gengibre para melhorar o sistema imunológico. Então, eu sou muito a favor de entender o que que enfraquece o meu corpo. Tira isso da rotina. A partir do momento que você tirou isso da rotina, o corpo já sabe o que tem que fazer. Porque o corpo está o tempo inteiro lutando, lutando, lutando para se manter, tentar se manter com o mínimo de saúde, driblando as coisas erradas que a gente faz, né? Então, por exemplo, dormir bem.
ter uma boa noite de sono reparadora. Todo dia eu converso com um cliente que dorme durante 8, 9 horas e acorda cansada. É uma noite de sono de péssima qualidade. Isso quando a pessoa ainda vai para um horário razoável na cama, vai para a cama num horário razoável. Mas eu tenho muita cliente que vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, porque fica no celular, fica no Instagram, fica no Netflix. Então, assim, na hora que era para o corpo da pessoa estar descansando, estar na horizontal no escuro, se recuperando, secretando os hormônios que a gente faz lá em momentos da noite, fazendo processo de limpeza, ela está lá no Netflix ou ela está lá sendo estimulada pela tela. Então, uma noite de sono mal dormida enfraquece o nosso sistema imunológico. Não tem essa de, eu vou para balada quinta, sexta, sábado e domingo eu recupero porque eu durmo o dia inteiro. Não acontece assim. A nossa função fisiológica ela tem que ser todo santo dia, né? A gente tem que comer todo dia, a gente tem que fazer cocô todo dia. Gente que não me conhece, eu falo de cocô o tempo inteiro, então vocês não estranhem, tá? Porque eu só falo de cocô lá no meu Instagram. Tem até live de cocô, salva lá no YouTube, só cocô, né? Mas então é isso. Então, identificar, por exemplo, alimento industrializado, comida de pacotinho, essas coisas enfraquecem o nosso sistema imunológico, né? Então, o McDonald's, o Burger King, aí a pessoa fala, mas é só de vez em quando. No meu atendimento, eu tenho um dos exercícios que é um monitoramento, aí um diário, né? Então, eu peço para a cliente pegar alguns dias, aí 1, 2 semanas antes da nossa consulta, para ela ficar anotando tudo que ela come, tudo que ela faz, o horário que ela dormiu, o horário do cocô, como é que estava esse cocô, enfim, eu quero um raio-x da vida dessa pessoa. Aí a gente começa a ver que, Burger King, McDonald's é de vez em quando. Aí a gente vê que o bolo de açúcar refinado, farinha refinada, cheio de creme de sobremesa, também é de vez em quando. Aí a gente vê que ela foi para balada 2, 3 vezes por semana, também é de vez em quando. Aí você vai ver todos os de vez em quando, Mais da metade do mês. é mais da metade do tempo, né? Eu falo para todo mundo assim, eu tenho clientes que eu não trabalho, obviamente, com o dia do lixo, mas eu tenho muitas clientes que me vêm de um histórico de dieta, de low carb, e me vêm com esse conceito do dia do lixo. Tati, na minha rotina tudo bem, mas até chegar final de semana, quando chega final de semana, eu descambo. O que é final de semana para a pessoa? É sexta, sábado e domingo. Se a semana tem 7 dias, e se você come um monte de coisa que você sabe que não vai te fazer bem durante 3 dias, é quase metade do tempo. Então, a gente está o tempo inteiro detonando o nosso sistema imunológico. Aí, quando chega uma epidemia que bate na porta, tá todo mundo desesperado agora. Opa, agora tem que pensar na saúde. Aí, agora que o pessoal lembra da saúde, entendeu? Qual que é a ideia do Ayurveda, né? Não é fazer terrorismo nutricional, a gente não é contra... Eu, particularmente, sou contra McDonald's, Burger King, eu sou contra tranqueira industrializada. Eu acho que a gente tem que comer gostoso. Você vê lá as comidas no meu Instagram. Não parece que eu tô passando fome nessa casa, né? Não Não parece que eu mesmo. tô comendo comida ruim nessa casa, né? Eu sou a favor do alimento que vem da terra. Então, assim, a comida que chega, ela sai, ela chega na minha mesa, aqui no meu prato, na forma in natura dela. Então, o brócolis, o repolho, o feijão, você pega o feijão e se transforma ele no que você quiser, num bolinho, num hummus, num feijão gostosão. A comida que passou pelo processo de industrialização e ela foi recebendo vários aditivos químicos é uma coisa que o nosso corpo não reconhece como alimento. A Ayurveda não reconhece isso como alimento, né? Então, é identificar esse tipo de coisa. Diga, meu bem, você quer falar alguma coisa? Porque eu desembeço pra falar, né? Eu fiz, é que eu tava postando aqui, aí Ah, eu fiz um cara de que interessante, a medicina Ayurveda, ela não reconhece McDonald's, porque nem comida é, né? Não não é é nem comida. comida do lixo, nem comida é. Vai virar um meme, isso nem comida é. Nem comida, Gostei. exatamente. Para o Ayurveda, o que que é alimento? É aquilo que tem capacidade de te fazer bem e transformar tecido, né? Então a gente não vê a comida só como um bando de aminoácidos, carboidrato, proteína e vitaminas. Não é isso que a comida é pra gente. A comida é combustível e também transforma o nosso tecido e transforma a qualidade da nossa mente. Então, tudo aquilo que tem o poder de me fazer mal é tido como veneno na visão do Ayurveda. Então, assim. Se você pensar, nossa, mas que radical, o McDonald's não faz mal. Não faz mal porque o nosso corpo tem uma enorme capacidade de tentar o tempo inteiro fazer a gente ficar bem. Mas se você for olhar aquele sanduíche do McDonald's, então assim, aquele queijo ultraprocessado, cheio de hormônio, antibiótico, tranqueira, aquela carne que, né, cheia de gordura, cheia de coisa ruim, gordura animal.
O pão, farinha branca, nem para dizer que é um pão integral, de trigo integral, um pão bom, né? Também não sou contra glúten, eu sou contra tranqueira refinada que não tem nada de fibra. Farinha de trigo integral maravilhosa, né? Sementinha. Faz um pãozinho ali, uma coisa rústica, né? Vamos melhorar esse hambúrguer, né? Aí maionese, aquele monte de coisa química. O teu corpo sofre para digerir aquilo. Quando é que você sabe que o teu corpo sofre? Quando você mal pegou um ventinho, sei lá, no ar-condicionado já ficou gripado, né? Então, quando você, por exemplo, vai ter a menstruação e você sofre horrores com cólica, com enxaqueca, fica inchada, fica com TPM, é nessas horas que o teu corpo está mostrando que a tua rotina não tá legal, né? Só que pontualmente o hamburguinho ali do McDonald's você não percebe esse estrago todo, mas é um alimento inflamatório, né? Então, né, para responder a tua pergunta, porque eu divago, né? Para responder a tua pergunta, como que a gente melhora a imunidade? A gente pode sim fazer uso do própolis, do gengibre, do limão, são coisas incríveis, a pimenta, né? Só que o ideal é a gente dormir bem, pegar 15 minutinhos de sol, quem pode, assim, quem tá num lugar que tem sol. 15 minutinhos de sol por dia, deixar o braço à mostra para pegar esse sol mesmo sem protetor solar, né? Comer comida da terra, ponto. Isso é maravilhoso. Nesse momento agora, né, que a gente está lidando com uma questão que é uma síndrome respiratória, tudo que você puder comer cozidinho é melhor do que comer cru. Mas se uma pessoa, tipo eu há 7 anos atrás, muito acostumada a fast food, pizza, muito tranqueira, só de estar comendo comida da terra já tá bom, mesmo que seja salada. Mas quem quer colocar cereja no bolo, então prefere nesse momento comida bem quentinha, cozida, muita infusão de erva quentinha ao longo do dia e a gente passa por isso. Então, eu vi nesse mesmo livro, eu tô tentando lembrar o nome no livro. Eu sou muito boa para lembrar nomes e tudo que as pessoas me contam, mas quando é nome de livro e nome de personalidades públicas, eu quase não lembro, gente. Não sei a relevância que eu dou para minha memória. Mas nesse livro eu li e ele é exatamente, ele tem um testezinho e tal dos perfis, você responde o questionário, ele fala de cada um, fala de várias dicas culinárias, do leite e tal. E teve uma coisa que me chamou muita atenção e que eu tenho um cuidado é que quanto mais, se você for cozinhar a comida, quanto mais fresca, melhor, até 5 horas, porque depois disso ele perde muitos poderes Isso, nutricionais. Ele não recomenda comida requentada. total. E uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo é aquelas marmitinhas. E eu tenho muita dúvida em relação a isso. Porque a pessoa faz a marmitinha no domingo para a semana inteira. E aí Uhum. eu fico, mas cara, eu li no livro que não é bacana. E aí, como é que fica aí essa Assim, coisa? você já deve ter me visto falando lá no Instagram que eu sou terapeuta Ayurveda da vida real, né? Então eu sou, perante os meus amigos, eu sou bem a diferentona da turma. O que que acontece? Realmente, o recomendável é cozinhar e comer, cozinhar e comer. A comida fresca, então assim, eu peguei a abobrinha, comprei a abobrinha no mercado, trouxe para casa, ela ficou na geladeira, então ela tá íntegra, né? Ela tá frutinha fechada, bonitinha, ela não tá oxidada. A partir do momento que eu cortei ela, eu refoguei ela para comer, ou até vou comer ela crua, que seja, o alimento, a partir do momento que você prepara ele para comer, ele começa gradativamente a perder prana, que é a energia vital. Então, por isso que o Ayurveda diz que a gente tem que cozinhar e comer, cozinhar e comer. Só que isso é o Ayurveda de 5 mil anos atrás. Então, o que que eu recomendo para as minhas clientes? Eu explico isso para as minhas clientes. Eu falo, olha, o ideal é cozinhar e comer, cozinhar e comer. Só que na vida moderna, no mundo capitalista, que a gente acorda, né, 5 da manhã, pega 2 ônibus, mora lá na zona leste de São Paulo e trabalha na zona, sei lá, na zona norte, na zona sul, enfim, trabalha longe, né? Demora 2 horas para chegar no trabalho. Sai do trabalho, vai para a faculdade. Chega da faculdade 11 horas da noite, esgotada. Não existe esse tempo na rotina do ano de 2020 capitalista. Não. Eu sou super do time morte ao capitalismo. Sou super dessas. Porque do jeito que é a sociedade, né, o mecanismo do jeito que é pra gente ficar doente, é pra gente ficar doente e ficar dependente, né? Então, o jeito, você Medicina, tem né? energia.
Não, você vê hoje em dia, a gente está aí, né, precisando fazer quarentena e tem um monte de empresa que não está liberando os funcionários para fazerem home office. Pessoas que poderiam estar fazendo home office. Então, o mundo capitalista quer que a pessoa fique lá na empresa, sentada no computador, que ela poderia estar fazendo da casa dela protegida do coronavírus. Então, nesse contexto, fica impossível, fica inviável falar para minha cliente assim: olha, você vai acordar ao invés de 5 da manhã, você vai acordar às 4 e você vai fazer a sua comida para você almoçar, até porque já perderia o prazo, né? Se ela fizesse a comida às 4 para almoçar meio-dia, já perdeu esse prazo aí estimado para a prana. E para ela levar a marmitinha de janta, se ela fez às 4 da manhã, para ela jantar por volta de 7 da noite, essa comida já está requentada. Então, no ano de 2020, e também com essas facilidades todas que a gente tem hoje em dia, que acaba levando as pessoas a comprarem, pedirem iFood o tempo inteiro, McDonald's, Burger King, eu falo para as minhas clientes, o que que você acha que é melhor? Comer a tua comida que você fez no domingo e você separou a porção para segunda, terça, quarta e congelou, e aí quarta-feira você se organiza para chegar em casa mais cedo e poder cozinhar para o dia seguinte, ou você pedir na emergência um McDonald's ou pedir uma pizza. O que que é melhor? O que que é o menos pior? Vamos na marmitinha, né? Então, é aquele tipo de coisa. A gente pega o Ayurveda de 5. Eu faço isso, né? Eu pego o Ayurveda de 5.000 anos, eu entendo, eu falo, ah, legal, o que que dá para ser aplicado no ano de 2020? Se eu falar para minha cliente, você tem que cozinhar, porque senão tá tudo errado, ninguém se consulta comigo. Então, vamos levar essas pessoas para o menos pior. O ideal era comer a comidinha fresca. Mas quem não pode, é preferível comer a sua própria comida que você faz em casa, que você usa temperinho natural, cebola, alho, especiarias, sequinhas, do que uma comida feita em restaurante, que às vezes você não sabe se usou aquele sazon cheio de coisa química, você não tem controle da comida que você não fez. Então eu prefiro essa opção das marmitinhas para as minhas clientes. Nossa, faz muito sentido, porque eu tava aqui, você já respondeu a minha pergunta, eu tava aqui pensando, mas e se o iFood for de comidinha? O problema é que eu não sei o que foi colocado nessa comidinha. Por Tem? exemplo, lá em casa, eu uso um tempero que é produzido aqui na região mesmo, de um aluno nosso de PNL. Ele faz esse tempero em casa, é uma receita moçambicana. Então, ele é tudo natural. Ele não põe aquela coisa monossol, Aham. glutamato, que fica lá das plantas. Ai, Uma gente, olha, tempera química lá. eu juro que se vocês me contarem qualquer coisa de vocês, eu vou lembrar, mas tem coisa que não rola. Tô aqui até pesquisando o tal do nome do livro para ver se eu lembro. Então, e aí ele faz a pasta de alho, já me convidou para ir lá ver como que é feito o processo, e eu só cozinho com isso. É E eu isso. não ponho mais nada. E a comida fica com um sabor extraordinário. Eu ponho lá o alho, uma cebola e tal, as coisas que a gente coloca. Mas só, até eu fiz uma readequação depois que eu li principalmente esse livro, que eu não lembro o nome do bendito, que aí eu comecei a fazer molho de tomate em casa, Exato. algumas coisas assim, fui mais pro integral, porque eu amo macarrão, eu Total, amo total. massa, eu amo pão, mas eu tento o máximo, que ainda não consigo, mas o máximo de tempo comer integral. Perfeito, tá ótimo. E eu percebi uma diferença muito grande no meu sistema de assim, quesito energia mental, Total. cansaço físico, aquela coisa que você come um prato de qualquer coisa e depois você fica cansado, assim. Geralmente, quando eu como a comida que eu faço, eu não tenho isso. Uma, eu Exatamente. não sei qual é a magia que acontece, mas quando eu cozinho, eu não sinto tanta fome depois que eu vou comer. Não Total, você sei fica por que isso saciada. acontece. Tem muito, existe dentro desse nosso universo um conceito chamado Prabhava, que é uma energia que você coloca as coisas na hora que você está cozinhando, por exemplo, ou na hora que você está colhendo o legume, né? Então, a pessoa que está colhendo o legume ali para vender para você, então é um efeito digestivo desse alimento que ele é mutável. Então, por exemplo, se eu pego uma abobrinha e eu como ela crua, ela tem a energia fria e seca. A partir do momento que eu refogo ela, ela fica mais úmida e ela fica quente, né? Então eu mudo a energia dessa abobrinha. Só que na hora que eu tô fazendo essa abobrinha, eu posso usar os mesmos temperos, ela vai ter um gosto diferente do que quando você faz a mesma abobrinha com o mesmo tempero. Então, e o nome disso é prabava. É aquela coisa assim, do feijão da mãe que só faz com cebola e alho e é o melhor feijão do universo, né? Então, é aquela energia da mão da pessoa que está manuseando isso. Então,
Cozinhar a própria comida tem um valor muito grande. E eu vou justamente nisso. Às vezes tem empresas que fazem marmita, né? Pessoa pequena, assim, tipo, né? A tia ali, a tia-avó do fulano que você conhece, que realmente é uma comida caseira. Aí, beleza, eu recomendo para as minhas clientes. Porque eu tenho algumas clientes que realmente não tem tempo de cozinhar. Ela só vai ter, assim, final de semana livre, aí ela tem filho pequeno, tem marido, ela não quer cozinhar. Ok, vamos procurar na tua cidade, então, alguma marmitaria pequenininha que realmente te forneça uma coisa de qualidade. E tá beleza. É melhor do que ir lá comer a pizza todo dia. Não é que pizza é um vilão, mas todo dia não é bom, né? Infelizmente. Já tentei, não deu certo. Estragou meu intestino, não foi legal. Então, ontem na live a gente estava falando sobre biohacking, né, com um especialista sobre isso, e ele falou. Aí uma pessoa comentou, eu achei muito engraçado. Por favor, não tira minha batata frita. Aí eu fiz um paralelo. Ninguém precisa tirar a batata frita desde que ela não seja 3 vezes por dia, todo dia. Exatamente. Uma vez na semana comer a batata frita, eu amo batata frita. Sabe o que que eu faço? Eu nem passo na sessão de batata frita. Exato. Porque assim, o dia que eu tiver com muita vontade, que for irresistível, eu como. Mas eu Exato. não preciso cumprir o tempo todo as minhas vontades, né? Porque Exatamente. senão. Não, exatamente. A gente tem que ter maturidade, né? Entender qual que é o alimento que pode e o alimento que não pode. O alimento que me faz bem, o alimento que me faz mal. Observar o meu intestino, observar o meu nível de disposição durante o dia. Se eu tô fazendo cocô bem, se eu tô dormindo bem, eu tô no pique o dia inteiro, eu não fico doente nunca, quer dizer que as tuas atitudes estão indo bem. Você não fica com arroto, não fica com gás, não fica com nada, né? Tá indo bem. Agora, se não, se você tem desconfortos aí, então quer dizer que a tua alimentação você precisa dar uma olhada, né? Precisa de um certo cuidado. Então, assim, não vai comer chocolate todo santo dia, não vai comer sorvete todo santo dia. De vez em quando, tudo bem, né? Não tem problema. Mas é entender isso, ter essa maturidade de cuidado com o corpo, que é muito importante. Não é esperar chegar a pandemia para se preocupar com a saúde, né? Exatamente. Uma coisa que eu li também no tal do livro, que a internet agora nem para colaborar não tá funcionando, é que o melhor para se fazer é que toda refeição, ou pelo menos o máximo de refeição que você tiver, você adicionar todos os sabores, né? Exatamente, os 6 sabores. Amargo, ardido, Isso. doce. Aí tem uma coisa, eu nem sabia que tinha tantos sabores assim. São 6 sabores. Na verdade, essa história dos 6 sabores, o ideal é você pensar no seu almoço, né? Mas se você vai pensar, eu até estava pensando nisso um pouco antes da gente conectar aqui. Tem muita coisa do Ayurveda, que o Ayurveda chama de uma coisa, e aí você vai andando com a medicina ocidental, e a nutrição ocidental hoje chama de outra coisa e já reconhece isso, né? Então, por exemplo, para o Ayurveda, a gente tem que comer os 6 sabores nas refeições, né? Mas, por exemplo, no café da manhã que você vai comer só fruta, é só fruta. É o sabor doce, no máximo vai ter um sabor picante, adstringente de uma maçã, por exemplo, ou um sabor mais ácido de uma laranja, de um limão, que seja, né? Você vai ter uns 3 sabores. Mas no almoço, que é a nossa refeição que tem que ser a mais completa e a mais farta também, né? Então, por exemplo, sabor doce na visão do Ayurveda, não é o açúcar refinado, o leite condensado, é as raízes, né? Então, a batata, a mandioca, enfim, todos os tubérculos, a abóbora, por exemplo, é um sabor doce. Os cereais, então o milho, o painço, a quinoa, o arroz, né? Então a gente tem sabor doce. Sabor adstringente, né? As leguminosas têm um sabor super adstringente, né? O quiabo, quando tá mais verde, ele é mais adstringente. O pepino é mais adstringente. Então, a gente já tem aí, por exemplo, ó o arroz com feijão aqui, né? Arroz com feijão. Sabor amargo, as verduras verdes escuras, né? Então, a minha nutricionista sempre fala que a gente tem que ter no prato, sempre, e eu repasso isso para as minhas clientes, arroz, feijão e couve refogadinha. Isso é a coisa mais ayurvédica que tem. Já temos 3 sabores aí, sabor amargo, doce e adstringente. Aí a gente coloca um limãozinho em cima desse prato na hora de comer por conta da vitamina C, ácido, sabor ácido. Para o Ayurveda, a nossa imunidade está muito relacionada ao nosso fogo digestivo, ao nosso poder de digestão, né? Sabor picante. Então, tudo que é fogo vai me ajudar a digerir. Colocar um pouquinho de pimenta em um dos preparos do meu prato. Para quem não gosta muito de pimenta, não vai colocar pimenta no prato como se fosse a acarajé da baiana, né? Que é super, super apimentado. Vai colocar em um dos preparos, você escolhe para colocar um pouquinho de pimenta que você sinta apimentado, né? Então aí você já tem 5 sabores, né? Qual que tá faltando? O doce, o salgado. Ponto.
O salgado é o sal que você coloca na comida. Então, aquele prato mais brasileiro possível, né? Arroz, feijão, couve, um limãozinho em cima, uma pimentinha em alguma coisa ali no feijão, ou em tudo, né? Se você como eu que adora pimenta. E o sal em tudo, você já matou os 6 sabores do Ayurveda. Então, são coincidências, né? Que o Ayurveda tem muitas coisas que fala há 5 mil anos que a medicina ocidental está falando agora, tipo a importância do intestino, né? Então, o nosso grande centro né, o cocô é uma coisa muito da nossa observação. O cocô vai dizer como que está a tua saúde, né? E agora a medicina ocidental está entendendo que tem que parar e olhar para o cocô, que realmente tem coisa para investigar ali no intestino. Eu achei engraçado você falando hoje de manhã que o ser humano acabou perdendo as necessidades, as qualidades fisiológicas. E é muito interessante porque eu estava lendo hoje de manhã um artigo que não tem muito a ver com o tema, mas tem, que é sobre respiração. Total. Fui fazer uma prática de respiração aqui, eu estou buscando colocar mais ar e deixar ele mais tempo. Mas a ideia é dar aquele monte de estrelinha na cabeça, aquela coisa. E aí eu percebi que a minha região da testa, do rosto, assim, ficou muito quente. E aí toda vez que eu, a hora que eu soltava o ar, eu tinha esse quentinho. Eu fui pesquisar para ver o que estava acontecendo, porque respiração para mim é um tema assim, foi bem complexo para mim muito tempo que eu respirei muito tempo só pela boca. Tá. E aí eu vi que a respiração ela também está linkada com a constipação. Porque quando você não respira tão bem, você não consegue mandar força suficiente para o seu diafragma. E aí ele não movimenta os músculos e ele deixa ali tudo travado. E aí linkou com o que você falou, que a gente está perdendo nossa capacidade das fisiologias, né? Da Dessa coisa mais. percepção, né, das nossas, qual palavra que eu posso usar? Das nossas capacidades fisiológicas, funções fisiológicas. A gente se desconectou disso, né? Porque, de novo, capitalismo. Olha como o capitalismo é um problema, né? Você trabalha na empresa, aí você tem que evitar beber água porque você não pode ficar toda hora indo no banheiro fazer xixi. Você não vai ouvir a sua fome real porque você tem um horário marcado para almoçar, né? Então, assim, independente da tua fome real, você tem que levantar e você tem que almoçar. Você sai tarde do trabalho, você se mata de trabalhar, você fica o dia inteiro com uma na cara no computador, né? Você termina de trabalhar super tarde, você chega em casa super esgotado, você não tem tempo de fazer uma comida de qualidade para você, de fazer o seu processo de desacelerar para poder ter uma noite boa de sono. Então, o estilo de vida que a gente está vivendo, né? Essa rodinha do rato que a gente está girando, atrás de dinheiro para o básico de vida, está deixando a gente doente, porque a gente não consegue parar para ouvir o nosso próprio corpo. Exatamente. A mocinha ali perguntou: Ah, eu respiro só pela boca, como mudar? Então, eu tive rinite quando era criança, muito tempo, tive bronquite, várias ites. E aí eu até fiz a cirurgia, mas voltei a respirar pela boca. Nunca tive. Engraçado que eu nunca tive apneia, né? Que é aquela coisinha, aquele Uhum. barulhinho que sai quando você tá dormindo. Mas o que funcionou pra mim foi limpar a minha mente. Tá. A qualidade dos meus pensamentos me ajudou a parar de respirar pela boca e respirar pelo nariz. E eu lembro assim que eu voltei de um treinamento no Espírito Santo ano passado, e aí eu já estava, sei lá, no 10º dia respirando só pelo nariz. E eu falei, cara, isso é muito bom, é uma Uhum. vida muito boa. Como que quem respira só pelo nariz ainda consegue ficar nervoso? Eu não consigo entender. Porque quando eu respirava pela boca, além de eu não conseguir cumprir aqui o meu ciclo de ar, eu ficava muito nervosa, muito estressada, tipo, muito agitada. Isso era muito ruim. Então, como eu consigo diminuir essa coisa de respirar pela boca e respirar pelo nariz? Observando os seus pensamentos, né? Claro que a Tatiana pode dar outras dicas, mas para mim, que sou da parte mais neurológica aqui, observando os pensamentos, fazendo uma limpeza desse ciclo de pensamentos. Quanto melhor for o seu ciclo de pensamentos, maior essa coisa do prana dentro de você, que é a sua capacidade de absorver energia, né? Total. Você Você está sabe que quando eu era observando criança, energia positiva, não negativa. total, total. Tem dentro da Ayurveda o prana, que é a energia vital, a energia de tudo que há, dos alimentos. Sim, Tem sim. algum, tipo assim, quando você absorve energia negativa, tem essa coisa?
Não sei te dizer alguma, assim, um equivalente ao prana, tipo, prana é energia vital, alguma coisa que. Não temos, ou pelo menos não é do meu conhecimento, eu estou pensando aqui, não temos nada assim, tipo, energia negativa. O que a gente vai ter é uma mente mais densa, uma mente tamássica, como eu comentei lá no começo, né? Mas é muito qualidade nossa, né? A gente promove isso através, dos nossos pensamentos, através da nossa alimentação. Mas você sabe que esse negócio da respiração, eu respirei pela boca a vida inteira. Quando eu era criança também eu tive muita rinite, e isso até o início da fase adulta, né? Eu parei de respirar pela boca e hoje eu só respiro pelo nariz, a ponto de acordar e tá o dente todo com várias manchas brancas, porque é o dente que fica desidratado, né? A minha dentista me explicou isso na época. Uma colada A aqui, né? acorda toda seca, horrorosa, porque você respirou pela noite, pela boca a noite inteira, né? Hoje eu só respiro pelo nariz. O que que aconteceu? Eu vivia com rinite, então eu vivia muito congestionada, era rinite e sinusite aqui o tempo inteiro. Então meu nariz realmente não funcionava, né? Eu tenho desvio de septo, mas eu nunca cheguei a operar, porque sempre, quando eu era adolescente, eu não queria operar. Fase adulta não tinha tempo, né? Porque o mundo não deixa nem você operar. E eu melhorei a alimentação, óbvio, né? Então, com a alimentação do Ayurveda, o processo de digestão, então a minha rinite acabou indo embora total, assim, tipo, eu sou uma pessoa que não dou espirro. Limpou aqui tudo, descongestionou, então eu consigo respirar pela boca. O que você pode fazer é observar a tua alimentação, claro, consumo de lácteos, consumo de ovo, são alimentos que estão bem relacionados aí a deixar esses tecidos aqui congestionados. E você pode fazer o uso da lota, que é aquele aparelho cerâmico. Parece uma canoazinha cerâmica e você limpa, Negocinho, né? né? Você limpa o teu nariz todo dia. Você pode fazer isso com uma água levemente morninha, com uma pitadinha de sal, e você limpa por dentro as suas narinas. Mas não precisa ser a lota em si, qualquer limpador de nariz que tem na farmácia. Não agora, você não vai comprar isso agora, você espera a quarentena passar e aí você compra isso na farmácia e vai te ajudar também. Pimenta vai te ajudar a dar uma descongestionada, que, assim, eu tô dando dicas bem gerais sem te conhecer. Verdura verde escura bem refogadinha também, elas são mais adstringentes, também podem te ajudar. Só lembrando que limpador de nariz da farmácia não é Sorine, tá? Não é Suorine, pelo amor de Deus, é um aparelhinho, alguma coisa, alguma bomba, alguma coisa que te ajude a colocar aguinha morna, água potável, mineral, morna, levemente amornada, com uma pitada de sal. Não é Suorine, pelo amor de Deus. Exatamente. Tatiana, fala um pouquinho pra gente como que as pessoas podem entrar em contato agora nesse período, que eu vi você falando, tá em casa, tá com bastante horário disponível e a galera tá precisando dar um super boost aí nesse sistema, não Total, só imunológico, mas o sistema em si. Melhorar a total. alimentação, melhorar o condicionamento da mente, essa coisa da mente, eu falei, interessante. Eu estudo muito a mente, mas eu não sabia dessas três mentes da Ayurveda. Eu achei muito legal. Porque é como Sim. se fosse uma bem sujinha, pelo que eu entendi, um pântano bem viscoso. Uma que tá bastante confusa, né? Aquela Uhum. coisa, aquele lado bem conturbado. E a outra que já tá mais iluminada, que já tá mais Exato. calma. Que não somos nenhum de nós que estamos encarnados aqui, mas é o nosso objetivo. O meu trabalho é online, né? Então eu trabalho dentro de casa sempre, mas eu sempre atendo online. Como eu estou aqui na França e as minhas clientes são brasileiras, eu só atendo mulheres, são brasileiras espalhadas pelo mundo, né? E o coronavírus bagunçou até minha agenda, porque era para esse sábado eu estar embarcando para o Brasil e o mês de abril/maio eu estaria de férias. Então, a minha agenda de abril está aberta, né, para poder atender as pessoas. Eu tenho duas formas de atendimento, então eu tenho a consulta individual. Então, por exemplo, a amiguinha aí que está com. Eu chamo as amiguinhas, as pessoas que me acompanham lá no Instagram. Tá congestionada, possivelmente tem outras questões de saúde, outras queixas, né? Então a gente marca uma consulta individual. Eu vou identificar na rotina dessa pessoa os horários, o que que ela faz em cada horário, o que que ela come, o que que ela mistura com o quê. Qual que é a qualidade do sono dela. Então eu vou entender essa pessoa e eu vou dar um caminho das pedras para ela, né? Então, olha, segue esse roteiro aqui, sempre entendendo essa questão, né? A pessoa que sai de casa às 6 da manhã e volta às 11. Então, como é que é a rotina dessa pessoa? Como é que eu consigo ajudar essa rotina da pessoa? E o meu carro-chefe é o atendimento de 3 meses. Então, eu fico 12 semanas, né? São 3 meses aí, são 12 semanas, semana após semana, a gente vai realmente transformar o estilo de vida. A gente vai entender como que o nosso corpo funciona, os melhores horários para a gente fazer tudo. Eu basicamente pego na mão da pessoa e a gente vai. Então, a gente muda a qualidade da alimentação,
cria uma rotina de atividade física, cria uma rotina de organização da tua agenda para abrir espaço para pensar no estilo de vida saudável, né? E o que é saudável para mim difere do que é saudável para você. Para cada pessoa, a gente tem que perseguir um objetivo diferente para a pessoa se sentir bem, ter qualidade de vida e, consequentemente, imunidade. Entendi. Uma pergunta, você falou sobre cada horário. Isso tem alguma relação com o nosso ritmo circadiano? Ou é algo dentro da medicina Ayurveda? E aí eu posso falar Ayurvédica também, né? Ayurvédica é o adjetivo. A gente segue o ritmo do sol, né? Então é total. O sol, a gente entende que o sol está se levantando por volta de 6 da manhã, eu tenho que estar me levantando também, porque aí eu tenho um empurrãozinho da natureza para me dar um boom de energia. Quanto mais na cama eu fico depois das 6 da manhã, mais eu vou contraindo letargia desse período da manhã que está assim, esquentando, né? O período da manhã está esquentando as turbinas, as florzinhas estão se abrindo, né? Então é um período meio preguiçoso, é um período meio que a gente está acordando. Quanto mais eu fico na cama, mais preguiça eu vou ter durante o dia. O sol está aqui no meio-dia, então é o horário mais indicado para eu comer. Por quê? Enquanto tem mais sol lá no céu, o meu poder de digestão está maior. E para o Ayurveda, um poder de digestão alto quer dizer uma boa capacidade de absorção de nutrientes. Aí entra a questão da imunidade também. O sol está se pondo por volta das 6, é um horário que eu tenho que começar a fazer no processo de ficar mais recolhida, né? Então, porque o sol vai baixando, o meu poder de digestão também vai baixando. A jantar às 8 da noite é super não recomendável, 8, 9 da noite, né? Jantar muito tarde. O mais perto das 6, 6:30, 7 para a gente jantar. Só que isso tudo é o ideal, né? A rotina ideal. Só que aí eu vou analisar pessoa por pessoa, porque às vezes tem aquela pessoa que ela tem que acordar às 5 da manhã, ela chega em casa às 11. E aí, né? Como é que a gente vai fazer ela jantar? Vai levar marmita? O que que vai levar de marmita? Como é que a gente vai organizar a rotina dessa pessoa? O ideal é seguir o ritmo do sol. Só que na vida agitada moderna, é difícil quem consegue seguir esse ritmo do sol, porque 7, 8 da noite o pessoal está fazendo reunião na empresa, lá no trabalho, né? Então, o sol se põe, a gente nem sabe, tá dentro do escritório trancada, nem sabe o que está acontecendo lá fora, né? Então, como que a gente vai melhorar aí a qualidade de vida dessa pessoa que não consegue seguir o ritmo do sol, mas basicamente a gente se norteia pelo ritmo do sol. Eu lembro de ter lido essa coisa do. Tinha até uma pequena metáfora falando do, do fogo do sol que está em alta, a mesma coisa acontece. Eu tento manter. Mas assim, por exemplo, ontem eu não sinto fome, é uma coisa Uhum. muito doida. Eu não sinto fome, às vezes eu como porque o meu estômago tá reclamando, mas antes disso eu não sabia que isso era jejum, porque tipo, em casa eu comia até 6 da tarde no máximo e eu ia comer no outro dia meio-dia e almoçar. A gente nunca teve o costume de tomar café da manhã. Eu Tá, só tomo café da manhã quando eu vou no hotel, passo uma temporada em algum lugar porque é muito gostoso. lógico. Mas aí eu tenho essa coisa que eu não sinto fome. E aí, um tempo atrás, eu fui no workshop e eu descobri que isso era jejum, né? Que você, quando você fica um É, largo espaço de tempo. Mas eu preciso cuidar, porque eu preciso comer. Porque já teve dias exato. assim, de passar 2, 3 dias, porque de tão ocupada, com a cabeça tão ocupada, sem comer. E eu Exatamente. falo, mas o que é isso? Tem que comer. Comer é bom, comer Exatamente. faz Essas bem. pessoas, eu tenho poucas clientes assim, porque geralmente quem vem para mim, a gente sempre atrai as pessoas semelhantes, né? Então eu sempre atraio clientes gulosas, que nem eu, e que chegam com problema de intestino, como era o meu problema antes, né? As minhas clientes são muito espelhos meus, assim. Então, nesse caso, a gente tem que realmente organizar uma rotina e falar: olha, querida, nesse horário você vai ter que parar e comer. Só que aí a gente vai analisar como é que está o teu poder de digestão, como é que você está se sentindo. Aí vai depender se você vai comer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, só para poder colocar alguma coisa aí para dentro, né? Dentro do Ayurveda, a gente tem que pensar sempre em comer com fome real, né? Só que tem gente que realmente não tem fome, aí nesses casos a gente precisa pensar num plano B. Entendi. E aí a questão é, eu tento o máximo de tempo me organizar para comer meio-dia, porque isso eu aprendi no tal do livrinho. Cara, eu queria saber o nome. É um livro do Deepak Chopra bem antigo, um verdinho, que fala assim, de Verdinho. energia. Tem até o teste. Ai, eu não Ai, sei. Eu já cara. li livro dele, mas não era verdinho, não. E tá tudo no Brasil, meus livros. Ficaram tudo no Brasil.
O meu era verdinho, que fala exatamente sobre energia, tinha o teste, o livro inteiro era sobre medicina ayurvédica. E aí eu fiz até a listinha das coisas do que comprar, do que comer, o que meu perfil lá deu. Mas não seguir, cara. A gente tem uma questão. A gente sabe que a gente precisa de um mentor mesmo, de uma pessoa como a Tatiana, que Pra vai, pegar ó, no pé, né? porque Exato. às vezes sozinho haja Isso. força de vontade, não rola. Não, mas Tem é coisa que. difícil. Você sabe, você trabalha com PNL, eu também já fiz formação de PNL, eu gosto muito do tema. Você sabe como é difícil a gente implementar um novo hábito, né? Então tem que ter muita técnica, tem que ter muito jogo de cintura. E como eu disse, as minhas clientes são meu espelho, então eu sei exatamente a dificuldade que aquela pessoa passa, porque eu já passei por isso, né? Então eu consigo pensar assim, vamos mudar, vamos fazer dessa forma, vamos colocar esse lembrete aqui, enfim, vamos organizar a rotina dessa forma para que fique mais fácil, né? Isso é muito importante ter essa ajuda para fazer as coisas. É, realmente. Então, pessoal, estamos indo, porque já tá, falta 5 minutos aí para acabar nosso bate-papo. Tatiana, muito obrigada por você ter participado aqui com a gente. Vou Obrigada a você pelo salvar. convite. Quero ver se a gente consegue mandar para o YouTube, deixar seus contatos lá. E para o pessoal que quiser entrar em contato com você, marcar aí um horário, você tem um número específico ou só deixo lá o seu Instagram? Lá pelo Como que fica? Instagram. Eu tenho um e-mail, né? O contato @tatianepinheiro.com, mas pelo Instagram. Eu sou super rata de Instagram, Tem tô sempre um lá. site também. Você falou que tem um site. Fala pra gente do Tem site. lá no link da minha bio. Ok, então eu vou deixar lá, vou deixar aqui a bio dela. Na verdade, eu já deixei um pouquinho antes Isso, vocês isso. entrarem. Então, muito obrigada, viu, pela Obrigada a sua vocês participação. todos. Espero que em breve você possa vir ao Brasil passar férias depois desse tornado que está passando por aqui. Exatamente, espero que todos passem por essa, né? E vamos mandar luz, vamos vibrar positivo, porque vai passar. A gente juntos aqui usando a internet para o bem, a gente vai passar por essa. Muito obrigada, Vamos gente. juntos. Tchau, tchau. Um Boa beijo. tarde. Já de tarde, né? Boa tarde para Já é você. 5 horas para mim. Beijo.